Olá pessoal, eu sou a Milena Reinert, sou fotógrafa de casamentos aqui em Florianópolis e no vídeo de hoje eu e o Otto, vamos falar para vocês como é estar grávida e ser fotógrafa de casamento. Porque nos últimos 2 anos, eu já tenho uma filhinha chamada Olivia que tem 2 anos, eu tenho recebido praticamente todo mês perguntas de fotógrafas de todo o Brasil, perguntando como que eu fiz, como é que foi, até quando eu trabalhei, tudo que aconteceu desde que eu descobri que eu estava grávida dela. Então eu dividi mais ou menos em alguns passos e eu vou estar falando pra vocês como eu fiz em cada passo. O primeiro de tudo, que eu pensei, cara, eu tô grávida, e agora? A primeira coisa que eu fiz foi ficar ansiosa, ficar nervosa, lógico, como todas as mães ficam. Peguei o calendário ali já pra ver os casamentos que provavelmente eu não poderia ir, pra ficar me lamentando, pra ficar, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou contar pra essa noiva? É normal. Todas as mães passam por isso quando descobrem que estão grávidas, né? Então, o primeiro passo, o que eu poderia fazer pra minimizar a minha ausência nos casamentos? Eu teria que me preparar muito bem, porque eu queria trabalhar o máximo que eu pudesse até o finalzinho da gravidez, com saúde, com disposição, que é o mais importante, né? A gente precisa do nosso corpo para trabalhar, a gente precisa da gente para estar lá, né? Não é só uma máquina. Então, eu comecei a fazer pilates, eu comecei a fazer academia, eu já fazia, mas eu comecei a caprichar mais. Caminhava, eu fazia tudo que eu podia, me alimentava bem, para essa energia não faltar ou minimizar o máximo possível no final da gravidez e eu poder estar lá com o máximo de noivas que eu pudesse, até o fim. Uma frase que eu escutei que fez toda a diferença no início da minha gestação foi: o parto é uma maratona e você não se prepara para uma maratona sentado no sofá, com os pés para cima e só comendo, porque tem gente que engravida e acha, não, agora eu tô de boa, tô de rei, vou descansar, vou só comer. Não, cara, a gente não pode fazer isso, a gente precisa se preparar para ir até o fim, firme e forte, e não deixar se abater pelo cansaço da gravidez, que com certeza vem, né? A gente fica bem mais cansada, mas a gente pode minimizar isso o máximo possível, e é isso que eu tentei fazer. E deu super certo, eu trabalhei até 38 semanas, com 34 já levava a malinha da maternidade no carro, deixava ali tudo pronto. Às vezes a gente saía de Floripa fotografar em Itajaí, em Blumenau, já com a malinha ali, e fui até o fim, consegui fotografar. Eu fotografava até o final da primeira dança. Aí depois eu ficava mais de canto um pouquinho, até porque era perigoso ficar lá no meio da pista com todo mundo pulando e uma mulher super barriguda, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido ir até 38, 39 semanas. Eu só não fui no último, que era 40 semanas, porque o casamento era fora daqui, era no Rio. Daí já não teria como mesmo. Senão eu teria ido, porque a Olivia nasceu de quase 42 semanas e eu tava super bem até o final. Nem parecia que eu tava grávida, assim. Foi uma coisa muito abençoada a minha gravidez. Agora vamos à parte mais difícil, que todo mundo perde os cabelos, fica nervoso, não dorme. Como avisar as noivas que você, pessoinha aí, não vai estar no casamento delas. É muito difícil, né? A gente fica nervosa. Eu perdi o sono várias vezes pensando nisso. E eu nem esperei dar os 3 meses, que é o aconselhado, né, pra avisar. Com 8, 9 semanas eu já liguei, já falei com todas que eu não poderia estar no casamento, porque aquilo tava me consumindo, assim, eu não tava conseguindo viver bem, sabendo que eu tava grávida e não ia no casamento daquelas pessoas. Então eu já resolvi avisar antes, o mais rápido que eu pudesse, pra também, se a pessoa quisesse o dinheiro de volta, eu devolveria tranquilamente, apesar de estar no contrato, que se a gente não pudesse comparecer ao casamento, vai algum fotógrafo da equipe e tal, mas eu não queria deixar nesse negócio, tá no contrato, então agora tu vai ter que engolir a segunda equipe. Eu queria que a pessoa ficasse feliz, ficasse confiante de que a equipe estaria lá e tudo correria bem. Então, por isso que eu já resolvi avisar o mais rápido possível, ser o mais transparente possível. Também porque eu não sabia como ia ser, isso nunca tinha acontecido. Sempre trabalhou eu e o Adelardo, que é o meu marido, e a gente sempre se completou, assim, né? Quando a gente precisava, a gente chamava algum freelancer, algum outro fotógrafo, mas eu não sabia como ia ser também. Eu tava super ansiosa, super nervosa. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Aquela pergunta que não quer calar, né? Que todas as mães me perguntam aí. Então, assim, ó, eram 5 casamentos no total que eu não ia de certeza, que era a partir de 39 semanas e até, assim, um pouquinho quando a Olivia tava ali pequenininha. Então eu avisei essas 5 noivas que eu não poderia estar, pra já ficar mais tranquila, porque se elas aceitando, elas estando tranquilas,
eu ia ficar mais segura para também avisar as outras que possivelmente eu poderia não estar. Eu não sabia como seria o final da minha gravidez ou o meio, se eu teria algum problema, alguma coisa. Mas assim, todas as noivas, as pessoas, elas têm que estar preparadas, porque qualquer pessoa numa empresa, qualquer mulher numa empresa pode engravidar. É muito importante você colocar no seu contrato, você se proteger, colocando ali que se você ficar doente ou em caso fortuito de força maior, acontecer alguma coisa, vai ter alguém ali para te substituir, a sua equipe vai estar lá e a pessoa não vai ficar sem fotógrafo no dia do casamento dela. Gente, todo mundo pode ficar doente, todo mundo pode passar muito mal no dia do casamento. E a gravidez é só um negócio que você já sabe com antecedência que você não vai estar lá. E até melhor, porque daí você consegue se preparar. Aí que vem o nosso terceiro passo. Como preparar a equipe? Então, como eu falei pra vocês, eu trabalho com o Adelardo, meu marido. Eu trabalho mais com luz natural, eu faço mais as fotos mais básicas, fotos posadas. Aquelas fotinhos clássicas que não podem faltar no casamento. O Adelardo é mais o artista, ele faz aquela coisa assim, a mágica acontecer. Aquelas fotos que a gente posta e dá várias curtidas são as fotos dele. Ele se preocupa bastante com a técnica, ele gosta de usar a luz externa, vários flashes. Então ele se dedica para isso mesmo e eu fico ali garantindo o meu basiquinho. Então eu pensei, cara, eu preciso que alguém vá no casamento e faça o que eu faço e que com certeza vai fazer, não vai deixar faltar aquelas imagens que eu gosto. Porque a gente sabe, todo mundo tem suas imagens preferidas, seus ângulos preferidos. A noiva ali na janela, primeiro o detalhe da mão, depois o detalhe vai subindo, depois vai abrindo, depois vai mais de longe. Eu já tinha meio que aquela sequência assim na minha cabeça, porque são muitos anos trabalhando com a mesma coisa, a gente vai meio que botando assim o que não pode faltar, sabe? Aquela coisa. E pelo menos eu sou assim, ele já não é tanto, ele gosta mais de criar na hora. Então eu precisava treinar alguém pra estar ali e me substituir e que não prejudicasse o trabalho de jeito nenhum. Eu não podia pedir pra ele fazer essas partes, porque não é, eu sei que não é a área dele, ele trabalha de outra forma. Então, a partir de 12 semanas eu já comecei a levar mais um fotógrafo junto em todos os casamentos. Eu não sabia se eu ia conseguir até o final, gente, eu me preparei, mas eu não sabia. Tava fazendo o meu melhor pra poder estar lá. E nem jogador de futebol, tava fazendo o meu melhor. E então, a partir de 12 semanas, a gente sempre levava mais um fotógrafo extra. Aí eu conversava com essa pessoa, ó, gosto dessa foto, nesse momento eu gosto que faça assim, nesse momento eu gosto que faça assado. E foi dando tudo certo, a pessoa foi meio que entendendo como eu queria. A gente conversava o casamento todo, assim, na hora da festa eu mostrava as fotos na câmera, olha essa foto que legal, isso aqui, ó. E daí no outro casamento eu mostrava aquele mesmo estilo de foto. Então a pessoa ia meio que memorizando o que ela tinha que fazer naquele momento, né? E era muito legal que na hora da edição a gente também conversava. Então a gente meio que foi adaptando, foi meio que criando aquela linguagem, criando aquela expressão que a gente gosta de ter na foto, né? E o Adelardo, ele não fazia o making off da noiva, era só eu que fazia. Então a partir dessas 12 semanas, quando eu descobri que eu tava grávida mais ou menos, ele começou a ir comigo no making off da noiva, porque ele ia me substituir nesse momento do making off da noiva e o outro fotógrafo durante a cerimônia e a festa. Gente, deu super certo. Eu perdi os casamentos mais, assim, digamos que ricos do ano passado. Teve Preta Gil, que foi no Rio. Aqueles que eu tava super preocupada, assim, meu Deus, e agora? Um casamento desse, eu não vou estar lá, como é que vai ser? O casamento ficou maravilhoso. Acho que se eu tivesse lá, não teria ficado tão lindo. Ficou muito lindo mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Então, é assim, você tem que criar a sua equipe, você tem que chamar pessoas que você confie. E treinar, é um investimento, a gente gastou com o terceiro fotógrafo, pensa, desde 12 semanas até o final. E depois que a Olivia nasceu, eu ainda levava também, porque eu tinha que tirar o leite, amamentar. Então foi um ano assim que a gente investiu bastante, mas eu acho que não tem como você manter um trabalho bem feito se você não fizer isso. A gente prefere investir, mas que a nossa fotografia continue no mesmo nível, né? O nível não pode cair, o teu noivo não merece isso, que o nível caia. Você tem que se dedicar ao máximo e fazer o seu melhor, o seu possível, para as coisas continuarem indo bem. E você ficar tranquilo em casa, né? Porque não tem como, se você não confiar na equipe, e acho que eu ia ficar muito nervosa na minha casa, barriguda, grávida. O quarto passo, a quarta pergunta que geralmente me fazem é até quando eu fotografei e depois de quanto tempo eu voltei. Também me perguntava muito, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Como eu falei agora há pouco, eu fotografei até 38 semanas,
A partir de 28, eu já não ficava mais na festa, eu ia embora depois da dança. Jantava, fazia dança e ia embora, tranquilo. Ou às vezes eu ficava num cantinho editando e tal, e as noivas super entendiam, assim, bem tranquila essa parte. O difícil mesmo é avisar as noivas que você não vai, aquelas 5 lá que eu falei no início. Porque as outras, eu esqueci até de falar no começo, essas outras a partir de 24 semanas, eu avisei que estava grávida e que eu estaria no casamento, mas que eu iria levar mais alguém para não prejudicar o trabalho, caso eu precisasse sentar, caso eu ficasse muito cansada e tal. E é lógico que elas aceitaram, né? Um fotógrafo, você pode dizer que é um fotógrafo a mais na cerimônia, é um fotógrafo, um olhar a mais, observando e registrando o casamento. Então elas sentiram que seria mais ou menos um bônus, né? Então foi bem tranquila essa parte, tava bem de boa. Uma coisa que também não posso deixar de falar, gente, por favor, não coloca no seu Facebook, no seu Instagram que você tá grávida. Eu sei que quando a gente engravida a gente quer contar pra Deus e o mundo, mas não faz isso logo de cara. Já aconteceu de uma fotógrafa colocar, ela tava demorando um monte pra engravidar, era um sonho e tal, dela colocar ali que tinha engravidado assim que ela descobriu. E um monte de noiva escrever coisas muito assim desagradáveis de se ler. Mas como assim? Sou irresponsável, meu casamento tá chegando, como que você faz isso? Não façam isso, porque vai ter alguém que vai acabar com a sua alegria, jogar um balde de água fria, e não é legal. Conversa primeiro. Teve só uma noiva que ficou meio assim e tal, mas a gente conversou com ela, se reuniu, mostrou, eu mandei o link com as fotos do AD com um outro fotógrafo freelancer que trabalha com a gente, pra ela ver, pra ela sentir que a linguagem é parecida e que ia ficar melhor ainda, que a gente teria meses pra treinar e tal, e deu tudo certo. Então faça isso que você não vai se arrepender. E até quando que eu voltei a trabalhar? Quando a Olivia tinha 45 dias, a gente teve um casamento na Praia do Rosa e foi aí a minha volta. Eu tive muito leite na minha gravidez, eu tive mastite 11 vezes. Pra quem já teve mastite sabe que é uma coisa terrível, tem que tomar antibióticos, tem que ficar com febre, é muito ruim. E se eu não tirasse o leite de 3 em 3 horas certinho, 3 ou 4 horas, no outro dia eu já acordava com febre, com leite, com o peito empedrado, e era a coisa mais horrível do mundo. Então, às vezes, eu tava numa cerimônia, eu sabia que tava dando horário, o peito enchia, começava a vazar leite. Eu pensava, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir parar pra tirar o leite agora, mesmo trazendo a bombinha, né? Que eu levava a bombinha pra baixo e pra cima. Eu vou ter que acabar e amanhã eu me viro. Várias vezes aconteceu isso. Umas 4 vezes que no domingo eu já acordei com mastite. Eu sabia que ia ter, mas eu não podia abandonar o casamento naquele momento. E não queria, né, também. Daí o que eu fiz? Eu levei mais um fotógrafo, continuei levando essa pessoa que foi treinada pela gente nos casamentos. E tranquilo, quando eu precisava parar, quando tava um horário bom, assim, eu parava, tirava o leite ali, porque demora mais ou menos 1 hora, né? Meia hora cada peito. Demora bastante, então pra não prejudicar o trabalho, se tivesse acontecendo alguma coisa muito importante e eu precisasse sair, essa pessoa tava lá. E nesse casamento da Praia do Rosa, eu conversei com a noiva antes e consegui que ela me liberasse na hora da festa. Então foi bem tranquilo, porque eu tava super ansiosa, porque era a primeira vez que ela ia mamar na mamadeira, e se ela não pegasse o bico, e várias coisas que a gente começa a pensar, né? Treinei ela a tomar o leite no copinho. E eu peguei um hotel, a gente sempre levou ela pra baixo e pra cima nesses casamentos que era fora. Eu peguei um hotel na frente do hotel do casamento. Então era bem tranquilo, se eu precisasse sair rapidinho também o outro fotógrafo tava lá e os noivos entenderam. Na maioria eu tive que ficar com ela menos de 2 meses, 3 meses. Eu tive que ficar no casamento até o final praticamente. Mas mesmo assim a gente levou o fotógrafo extra até ela ter uns 9 meses mais ou menos. Porque eu tive tanto leite que eu tinha que tirar até todo esse tempo. Mas a maioria das pessoas, não, é só nos 3 primeiros meses que tá aquela coisa desregulada de leite. Então fique tranquila que provavelmente você não vai gastar tanto com o fotógrafo extra como eu gastei. Outra dica, se você tiver que levar a bombinha, tiver que tirar o leite, compra aqueles adaptadores de carro para você poder ligar dentro do carro na tomada, sabe? Porque no banheiro, às vezes várias vezes eu fui pro banheiro da festa e não tinha tomada assim no lugar reservado. Aí era no meio onde tava as pias, aí entrava o convidado e tu lá com um negocinho. Claro que botava a blusa em cima, ficava meio escondido, mas é uma situação chata, né? A gente quer meio que dar uma descansada também ali e fica todo mundo perguntando e você fica sem graça de estar ali. Ai meu Deus, será que tá legal aqui? Será que vão falar mal de mim? Será que os noivos vão gostar? As mães das noivas? Então compra esse negocinho pra você poder ligar a tomada no carro, que você não vai se arrepender. Eu fazia isso direto. Eu jogava ali no chão, já ia no banheiro, já lavava e voltava tranquilo pro casamento.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar aí alguma mãe que engravidou, que pensa em engravidar. Se inscrevam no canal aqui do ladinho direito e compartilhem aí com mais mães pra gente espalhar aí esse amor pelo mundo. Até o próximo vídeo.